Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel, o rei do entretenimento. Capítulo 273. Setembro de 2008, Lea Vesden Studios, Londres, Reino Unido. Estupefaça, gritei apontando minha varinha diretamente para Imelda Staunton, que interpretava Umbridge. Ela congelou no meio do movimento, seu corpo ficando mole quando o feitiço a atingiu. As luzes do set lançaram um brilho dramático sobre sua figura em queda. Num movimento rápido, Emma avançou e arrancou o medalhão Horcrux de seu pescoço. Rony, sob o efeito da poção Polissuco, interpretado por outro ator, lançou feitiços estonteantes em todas as direções, nos cobrindo enquanto o caos do cenário do ministério explodia ao nosso redor. Assim que o feitiço final foi lançado, nós três, junto com a mulher que interpretava a suposta esposa de Ron, corremos em direção à saída mais próxima. É o Harry Potter! Alguém exclamou atrás de nós, a voz se elevando acima do barulho, mas eu não parei para olhar. Em vez disso, corri direto para o elevador. Nos esprememos no espaço estreito do elevador cenográfico, com as portas se fechando ao nosso redor. Mas pouco antes de o elevador começar a descer, um grupo de figurantes vestidos de pretos, representando dementadores, surgiu ameaçadoramente à nossa frente. Seus movimentos eram lentos e assombrosos, suspensos por fios quase invisíveis e guiados por assistentes de palco fora do enquadramento. Expecto Patronum, exclamei, apontando minha varinha para a frente. Uma luz brilhante irrompeu da ponta dela, embora o patrono fosse adicionado na pós-produção, e os dementadores foram puxados para trás pela equipe, suas capas esvoaçando dramaticamente enquanto eram retirados de cena. O elevador estremeceu e desceu. Quando as portas se abriram, revelando o átrio cavernoso do ministério, Emma e eu trocamos um olhar preocupado. O lugar estava lotado de figurantes, todos circulando em trajes mágicos completos, e eu era o rosto mais reconhecível do mundo bruxo. Abaixei ligeiramente a cabeça para evitar chamar atenção, e Emma fez o mesmo. Atrás de nós, Rony, ainda sob o efeito da poção Polissuco e transformado em outro homem, permanecia ereto, sem demonstrar qualquer preocupação. Estávamos quase nos misturando à multidão quando ele se virou para a mulher ao seu lado. Mary, vá para casa. Pegue as crianças. Precisamos sair do país, você entende? Disse ele com urgência na voz. A mulher gemeu baixinho e, para nossa completa surpresa, inclinou-se e o beijou nos lábios. Ao meu lado, Emma ficou boquiaberta e incrédula. Assim que a câmera voltou a focar no casal, o ator que interpretava Ron, sob o efeito da poção Polissuco, foi substituído, sem qualquer interrupção, por Jamie. Ele agora estava beijando a atriz mais velha com uma expressão séria e concentrada no momento. Mary, o ator original reapareceu em cena, agora vestido apenas com suas roupas íntimas e visivelmente chocado. Quem é esse? É uma longa história, murmurou Jamie. Foi um prazer conhecê-lo. Então, sem esperar, fugimos. É o Harry Potter, gritaram vários figurantes no átrio. Alguém o pegue. Dezenas de seguranças, trajados com vestes impecáveis e varinhas em punho, nos perseguiram, invadindo o set com uma coordenação precisa. Levantei minha varinha e a lancei para trás, na esperança de criar uma distração. Instantaneamente, centenas de jornais encantados começaram a girar num tornado caótico, bloqueando os guardas e nos dando preciosos segundos. Quando parecia que tínhamos escapado ilesos, Corban Yaxley apareceu. O ator que interpretava o Comensal da Morte rosnou e ergueu a varinha. Uma maldição explosiva cortou o ar e detonou acima da minha cabeça, espalhando faíscas e destroços simulados ao meu redor. Abaixei-me e continuei correndo em direção ao cenário da aparição, onde a equipe de efeitos especiais já estava preparada para a nossa entrada. Emma vinha logo atrás de mim, com os cabelos esvoaçando enquanto corria. Mas aí eu percebi, Jamie não estava conosco. Ele se virou com os olhos fixos em Yaxley e começou a atacar com tudo que tinha. Sua varinha cortava o ar em movimentos rápidos e agressivos. Embora os efeitos visuais fossem adicionados posteriormente, a intensidade do duelo era evidente mesmo sem magia. O ator mais velho o igualava feitiço por feitiço, forçando Jamie a recuar a cada troca de golpes. Pelas suas expressões cada vez mais desesperadas, era óbvio que Ron estava perdendo. Oh, Rony, sussurrou Emma, desembainhando a varinha e apontando-a para Jamie no exato momento em que ele caiu de joelhos. Para a cena de ação, ele estava preso a finos fios pretos, e quando Emma lançou o feitiço, o equipamento o puxou para trás, em nossa direção. Mas então algo inesperado aconteceu. Yaxley apontou a varinha e lançou o feitiço novamente. Desta vez, os fios o puxaram para frente também. Ele estendeu a mão e agarrou a perna de Jamie, segurando com força enquanto ambos rolavam pelo palco. Assim que alcançaram o ponto de aparatação em nossa direção. Corta! Isso foi perfeito. Terminamos por hoje, gritou Alfonso de trás dos monitores com satisfação na voz. Soltei um suspiro de alívio. Tínhamos filmado aquela cena por um bom tempo, e eu estava grato por finalmente ter terminado. Mesmo quando não fazia planos longos, as tomadas de Alfonso duravam mais do que as da maioria dos diretores. Era preciso dar o melhor de si sempre, porque um erro significava refazer uma parte considerável da cena do zero. Isso foi brutal, cara, gemeu Jamie, agarrando o ombro enquanto cambaleava em direção à área de descanso. Acho que fiquei roxo quando fui puxado pelo chão. Você vai ficar bem, eu disse a ele, dando-lhe um tapinha de consolo nas costas. Você não tem nenhuma cena para gravar por alguns dias, então relaxe. Faça uma massagem ou algo assim, vai ajudar. Jamie soltou um grunhido inexpressivo enquanto se jogava em uma cadeira próxima.
A pequena demonstração de heroísmo de Ron naquela cena foi adicionada apenas para que sua traição posterior não fizesse o público se voltar completamente contra ele, como aconteceu na versão original. Pessoalmente, achei a adição desnecessária, mas não participei da dublagem. Uma das maiores mudanças em As Relíquias da Morte foi que outros personagens finalmente ganharam seus próprios arcos narrativos. Remo e Tonks tiveram os seus, assim como Rony e Hermione, até mesmo Olho Tonto Moody. Essa parte, eu apreciei profundamente. Minha maior queixa quando assisti As Relíquias da Morte pela primeira vez foi o quão pouco nos importamos com os personagens que morreram. Remo, Tonks, Fred, Olho Tonto Moody, todos foram mortos fora de cena. Não houve tempo para o público processar suas mortes, muito menos lamentá-las. Até mesmo a morte de Edwiges aconteceu tão rápido que Harry mal reagiu. A única morte que realmente me impactou emocionalmente foi a de Dobby. Alfonso deixou claro desde o início que, em sua versão, toda morte importante teria um impacto significativo. E eu mal podia esperar pelo dia em que finalmente veria a versão final do filme. Finalmente terminamos por aqui. Levantei os olhos e vi meu pai se aproximando do outro lado do estacionamento, com as mãos nos bolsos da jaqueta corta-vento. A equipe começara a arrumar as coisas ao nosso redor, suas vozes se misturando ao zumbido distante dos equipamentos sendo levados embora. E aí, pai? Cumprimentei. Tudo bem? Só queria ver como tudo está indo, disse ele, gesticulando vagamente para o cenário que estava sendo desmontado. Acabei de gravar a última tomada. Ficou boa. Vocês foram ótimos. Observei-o por um instante. Não foi preciso muito para perceber que ele não tinha vindo de tão longe apenas para observar. O que é isso? Perguntei. Ele esboçou um sorriso. Me desmascarou direitinho, né? Bom, recebi uma ligação da Warner Bros. Hoje. Eles querem conversar sobre sua próxima campanha para o Oscar. Sobre o que vamos conversar? Perguntei, confuso. Vamos começar em dezembro, depois que saírem as indicações ao Globo de Ouro. Ainda faltam 3 meses. Você se esqueceu do que vai acontecer na semana que vem? Perguntou ele, arqueando as sobrancelhas. Quebrei a cabeça, mas não cheguei a nenhuma conclusão. O Emmy, ele me lembrou. The Night Of tem 14 indicações. Isso é mais do que qualquer outra minissérie este ano. As pessoas estão dizendo que vai arrebatar o Emmy por causa da resposta esmagadora que recebeu, tanto da crítica quanto do público. A HBO estava se preparando para lançar uma grande minissérie biográfica sobre John Adams, e eles adiaram o lançamento por alguns meses para que ela pudesse concorrer no ano que vem. É assim que a competição é acirrada. Certo, eu disse, ainda sem entender onde ele queria chegar. Mas o que isso tem a ver com o Oscar? Se você ganhar no Emmy, pode começar a dar entrevistas, explicou ele. Assim, sua campanha para o Oscar começa um pouco mais cedo. Já tem gente dizendo que o prêmio de melhor ator coadjuvante é tão bom quanto o seu, mas precisamos consolidar esse momento. Parei para refletir sobre suas palavras. Ator coadjuvante? Você chamaria o personagem mais importante de uma história de coadjuvante? Não, eu não aceitaria esse termo. Pai, eu disse calmamente. Vou concorrer na categoria de melhor ator. Diga isso ao Warner Bros. Por um instante, papai não disse nada. O silêncio entre nós persistiu enquanto o ruído de fundo do set de filmagem se dissipava em meio a conversas distantes. Mas, você é um ator coadjuvante no filme, disse ele finalmente em tom cauteloso. Dei de ombros. Para mim, tanto faz. Eu era o ator principal e todos que assistiram ao filme gostaram mais de mim do que do Bali. Se o Bali estivesse concorrendo na mesma categoria, eu poderia ter considerado a de melhor ator coadjuvante, mas sejamos honestos. Ninguém vai votar no Christian Bale por interpretar o Batman. Papai franziu os lábios, ponderando minhas palavras. Seu tempo total em frente à tela não chega nem a 40 minutos. Anthony Hopkins teve ainda menos em O Silêncio dos Inocentes, retruquei. O mesmo para Meryl Streep em O Diabo Veste Prada e Daniel Day-Lewis em Gangues de Nova York. Todos os 3 foram indicados em categorias principais. Ele abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. Não podia contestar o precedente, então mudou de tática. Se você concorrer a melhor ator coadjuvante, o prêmio já é seu, disse ele. Mas na categoria de melhor ator, a concorrência é acirrada. São atores que carregaram seus filmes nas costas. Ouvi dizer que Sean Penn vai interpretar Harvey Milk em uma cinebiografia que estreia daqui a alguns meses. E tem também aquele filme do Darren Aronofsky sobre um lutador, estrelado por Mickey Rourke. As primeiras reações são fenomenais. E não podemos esquecer de Leonardo DiCaprio e Brad Pitt, ambos têm grandes filmes com potencial para o Oscar chegando em breve. Se bem me lembro, Sean Penn ganhou naquele ano com Milk e Mickey Rourke quase ganhou com O Lutador, mas nada disso importava muito para mim agora. Ainda quero concorrer ao prêmio de melhor ator, disse com firmeza. Já ganhei um prêmio de melhor ator coadjuvante. Se eu não ganhar de novo, tudo bem. Mas não quero que as pessoas pensem que eu estava lá para apoiar a história de outra pessoa. Meu pai me observou por um instante, depois balançou a cabeça lentamente com um sorriso relutante. Tudo bem, vou transmitir sua mensagem, senhor ator principal. É exatamente por isso que eles queriam essa reunião de estratégia. Essas decisões são finalizadas lá. Eles também estão preparando uma lista de perguntas e sugestões de respostas para que você esteja pronto para as entrevistas. Assenti com a cabeça. Vou mandar o Benji cuidar dessa parte. Confio que ele tomará as decisões certas por mim. Papai levantou as mãos em sinal de rendição. A decisão é sua. Então ele mudou de assunto.
Como está indo a música para Relíquias da Morte? Está um pouco lento, admiti. Mas em minha defesa, estive ocupado a semana toda. E os fins de semana foram repletos de shows. Agora que eles terminaram, finalmente posso me concentrar em compor a trilha sonora final de Harry Potter. Ainda me lembro do dia em que meu pai reclamou por não conseguir encontrar um compositor para a trilha sonora do último filme de Harry Potter. Brinquei dizendo que me ofereceria para fazer isso. Ele não percebeu que eu estava brincando e ficou sério. E agora, aqui estava eu realmente encarregado de compor a trilha sonora. Não que eu me importasse. Na verdade, eu adorei. Criar algo novo e original me deu uma emoção que eu não sentia atuando. O único problema real era encontrar tempo. Felizmente eu ainda tinha mais de um ano antes que o filme precisasse de uma trilha sonora completa. Eu confio em você, disse papai, com a voz suavizando. Você vai conseguir. Claro que sim, respondi sem hesitar. Como foi Veneza? Perguntei ao telefone enquanto um estilista se agachava aos meus pés, ajustando o caimento das minhas calças com dedos experientes. Foi bom, respondeu Scarlett com a voz leve e animada. Não esperava gostar tanto. Fiquei especialmente tocada por 2 filmes, O Lutador de Darren Aronofsky, que ganhou o Leão de Ouro, e Guerra ao Terror, de Catherine Bigelow. Este último não ganhou nenhum dos principais prêmios, mas recebeu muitos elogios da crítica. Sorri ao ouvir a resposta dela. Que bom que você gostou de pelo menos um dos meus filmes. Seus filmes? Perguntou Scarlett claramente cética. Você não viu os créditos iniciais? Fênix produziu Guerra ao Terror? Meu pai está listado como produtor do filme. Eu não vi isso, ela admitiu. Então, quando vocês vão lançar? Ainda não foi decidido, eu disse, descendo do pequeno banquinho onde estava em pé. O designer assentiu com a cabeça em sinal de aprovação e começou a juntar suas ferramentas. Não temos um distribuidor no momento. É por isso que Tobias também está em Veneza. Ele espera conseguir que algumas pessoas se interessem pelo filme. Dependendo da reação do público, decidiremos se o lançamos este ano ou se o adiamos para o próximo. Houve uma pausa na conversa. Passei o celular para a outra mão e mudei de assunto. Você conversou com Aronofsky sobre Cisne Negro? Sim, conversei, respondeu Scarlett com um tom de voz inquieto. Eu não acho que ele tenha ficado muito entusiasmado com a ideia de me escolher para o papel. Você tem certeza de que falou com ele sobre isso? Suspirei, passando a mão pelos cabelos. Ele queria escalar a Natalie Portman para o filme, mas eu disse que ia comprar o roteiro para você. Devo me afastar então? Perguntou ela. Por que você faria isso? Perguntei firmemente. Natalie Portman foi dançarina na infância, claro, mas não dança há anos. Ela teria que se esforçar tanto quanto eu, se não mais. Já entrei em contato com o coreógrafo Peter Darling, o mesmo que trabalhou comigo em A Billy Elliot. Ele começará seu treinamento assim que você voltar para Londres. Dedique-se totalmente à preparação para o papel e tenho certeza de que você fará um ótimo trabalho. Você provará que Aronofsky está errado. Ela não respondeu imediatamente, mas eu praticamente podia ouvir o sorriso em seu silêncio. Você sabe exatamente o que dizer para me animar, disse ela finalmente, com um tom de gratidão contagiante. Foi um prazer ajudar, eu disse, fazendo um gesto imaginário de rendição no camarim vazio. Então, olhei para o relógio. Por mais que eu goste de conversar com você, preciso ir ao M. Você já está começando sua segunda corrida pelo EGOT? Scarlett sussurrou em tom conspiratório. Foi o que eu li num tabloide ontem. Estão dizendo que você quer ser a pessoa mais jovem a ganhar a tríplice coroa 2 vezes. É por isso que The Night Of e The Dark Knight estão até especulando que seu próximo passo será uma peça da Broadway para tentar ganhar um Tony. Eu ri. Pare de ler tabloides, Scarlett. De qualquer forma, o Benji está me encarando para eu desligar o telefone, então é exatamente isso que vou fazer. Te amo, disse ela suavemente. Te amo mais, respondi antes de guardar o telefone de volta no bolso. Finalmente. Benji gemeu. Vamos logo. Revirei os olhos para o seu drama, mas o segui até a entrada da garagem. Meu encontro da noite estava esperando ao lado do carro, elegante e radiante. Ela vestia um longo vestido dourado bordado com padrões intrincados que brilhavam sob a luz da varanda. O tecido delineava seu corpo com graça e elegância, acentuando suas curvas de uma forma que desafiava sua idade e não deixava dúvida sobre sua beleza temporal. Você está deslumbrante, mãe, eu disse carinhosamente, dando-lhe um beijo suave na bochecha. Obrigada, respondeu ela com um sorriso orgulhoso, e em seguida me lançou um olhar avaliador. Você também não está nada mal. Embora eu não me importasse se você estivesse usando uma camisa. Dei uma risadinha com o comentário sarcástico dela. Meu traje para a noite era um tanto incomum. Era um elegante terno preto, usado sem camisa, deixando à mostra a parte central e definida do meu torso. Eu não estava na forma física extrema que tinha estado para A Noite de ou O Cavaleiro das Trevas, mas ainda estava muito em forma. Anos de treino me deixaram com o abdômen bem esculpido, e esta noite, ele servia como uma declaração intencional sob o corte preciso do terno. Para finalizar o look, usei meus crocs feitos sob medida e um colar minimalista de prata que ficava logo abaixo da minha clavícula. Todo o conjunto havia sido desenhado pela Givenchy, e eu gostei da abordagem ousada e minimalista. Então, escolhi esse estilo. Vocês sabem que isso vai virar uma espécie de tendência, né? Perguntou minha mãe assim que nos acomodamos no carro e seguimos para o local do evento. Dei de ombros. Sinceramente, não me importo. Usei porque gostei. É simples assim.
Mamãe balançou a cabeça com um sorriso carinhoso enquanto o carro acelerava pelas ruas iluminadas da cidade em direção ao nosso destino. Capítulo 274. Os repórteres e cinegrafistas explodiram em aplausos assim que saí do carro. Normalmente, eles ficavam animados, mas esta noite era diferente, uma atmosfera carregada, quase elétrica. Eu não tinha certeza se era o terno Givenchy sem camisa ou o fato de esta ser minha primeira aparição pública nos Estados Unidos desde o lançamento de O Cavaleiro das Trevas. Seja qual fosse o motivo, a energia era surreal. Troy, eu te amo. Casey comigo. Um pequeno grupo de torcedores estava reunido em uma área isolada atrás de um cordão de segurança. Seus cânticos ecoavam acima do barulho, agudos e cheios de emoção. No tapete vermelho, repórteres já gritavam uns com os outros, lançando perguntas desconexas que se misturavam na confusão. Eu os ignorei. Repórteres iam e vinham. Torcedores fiéis ficavam, se você os tratasse bem. Desviei-me do caminho e caminhei em direção ao grupo de fãs. Seus rostos se iluminaram quando me aproximei, e acenei antes de pegar um cartaz e uma caneta que uma garota que estava parada logo atrás de um dos seguranças maiores me ofereceu. Desdobrei o cartaz e então parei. Não era uma impressão ou um material promocional distribuído pelo estúdio. Era um desenho feito à mão. Uma representação impressionante do meu Coringa, detalhada e intensa, com o título do filme rabiscado abaixo em uma fonte estilizada. No topo, em letras garrafais, estava meu nome, algo que nenhum dos posteres oficiais tinha. Olhei para cima, genuinamente impressionado. Isto é incrível. Obrigada, ela disse radiante, com as bochechas coradas de entusiasmo. Já nos conhecemos. Eu fiz uma almofada para você, lembra? Por um segundo franzi a testa pensando. Assim, Serena? Ela ficou boquiaberta. Meu Deus, sussurrou mal acreditando. Troy Armitage sabe meu nome. Dei uma risadinha enquanto assinava o pôster. Claro que sim. Adorei o travesseiro que você me deu. Eu também era excepcionalmente bom com nomes, o que ajudou. Depois de entregar o pôster autografado, peguei sua mão e lhe dei um beijo rápido, a mesma mão que havia desenhado aquela obra de arte incrível. Aquele gesto simples a fez cair em prantos, soluçando no meio da multidão. Eu queria abraçá-la, dizer algumas palavras de consolo, mas a agenda não permitia. Ainda havia dezenas de fãs esperando. Assinei mais alguns posteres, autografei alguns CDs e tirei algumas selfies. Estava prestes a entrar quando algo completamente inesperado aconteceu. Uma garota da minha idade, de repente, rompeu a barreira e correu para o tapete vermelho. Antes que alguém pudesse reagir, ela me agarrou num abraço apertado. Se tivesse sido só um abraço, eu não teria me importado. Mas o problema era que ela tinha se aproveitado do meu terno aberto, enfiando os dedos, com unhas muito afiadas, por dentro do meu paletó, em contato direto com meu torso nu. Suas unhas cravaram na minha pele enquanto ela se agarrava a mim, gritando incontrolavelmente. A segurança agiu instantaneamente, cercando-a com precisão cirúrgica para afastá-la, mas levantei a mão para impedi-los. Não porque estivesse gostando da atenção, longe disso, mas porque sabia que se a puxassem à força, ela deixaria arranhões profundos nas minhas costas. Ei, eu disse suavemente, tentando não parecer alarmado, você pode me soltar, por favor? Nunca, disse ela com a voz séria e trêmula de emoção. É um sonho que se tornou realidade. Se eu desistir, tudo acabará. Então tira uma foto, sugeri, mantendo o tom leve. Vai durar mais. Ou talvez você possa me beijar em vez de isso. Foi quase uma agressão, mas para manter a situação calma e evitar derramamento de sangue, tive que tolerar. A pior parte foi a reação da mídia. Os cinegrafistas que estavam por perto filmavam todo o incidente como se fosse um momento leve de comédia romântica, rindo sem se importar com nada. Ah, com certeza. Adoraria te beijar. Ela se aproximou de mim, com as mãos ainda apertando meu torso, mas coloquei uma mão firme em frente ao seu rosto. Me solte primeiro, eu disse, desta vez com mais firmeza. A contragosto, ela fez o que lhe foi pedido, e no instante em que me soltou, minha equipe de segurança interveio e a levou embora com eficiência comprovada. Ela não saiu de fininho. Você não pode fazer isso comigo, Troy. Você é o amor da minha vida. Você prometeu que faria amor comigo para sempre. Eu serei a mãe dos seus filhos. Mesmo enquanto era escoltada para fora do tapete vermelho, ela continuava gritando, chamando a atenção de todos ao seu redor. Fiquei parado por um segundo, dividido entre a fúria com a minha segurança por não tê-la impedido antes e a gargalhada com seu comportamento bizarro. No fim, não escolhi nenhuma das duas opções e continuei caminhando pelo tapete vermelho, agindo como se nada tivesse acontecido. Troy, gritou uma repórter, enfiando o microfone bem perto de mim. Seu cabelo loiro estava preso firmemente para trás, e ela vestia um blazer vermelho justo. Essa foi uma interação e tanto com um fã. Já me acostumei, disse casualmente, dispensando o assunto com um gesto de mão. Já vivi momentos ainda mais intensos com fãs ao longo dos anos. Ela sentiu com a cabeça como uma jornalista experiente. Faz sentido, dada a sua popularidade, especialmente entre a geração mais jovem. Então, The Night Of recebeu 14 indicações esta noite, com você concorrendo a melhor ator e melhor minissérie. Você também concorre a melhor ator convidado por sua participação em extras? Como você se sente em relação às suas chances de ganhar esta noite? Eu quase tinha me esquecido daquela última. Eu nem sequer tinha submetido o episódio para consideração, mas Benji tomou a liberdade de fazê-lo por mim. E agora, aqui estava eu com 3 indicações em uma noite. Sinceramente,
Estou aqui apenas para aproveitar a noite e me divertir, respondi com um sorriso. Neste ponto da minha carreira, ganhar prêmios é apenas um bônus, além de ter a oportunidade de conhecer todas as pessoas talentosas presentes aqui. Antes que ela pudesse fazer outra pergunta, acenei educadamente com a cabeça e continuei caminhando, entrando finalmente no Nokia Theater, onde estava sendo realizada a 60ª edição do Emmy Awards. Lá dentro, a atmosfera era eletrizante. O auditório vibrava com elegância e o brilho das estrelas, cada canto repleto de um ou dois rostos conhecidos. A primeira pessoa que notei foi Tina Fey, ao lado de Amy Poehler e Alec Baldwin, em uma conversa profunda. Os três pareciam estar planejando uma esquete ali mesmo. Ao percorrer a sala com o olhar, avistei Michael C. Hall de Dexter, John Hamm de Mad Men e Hugh Laurie, o lendário Dr. House. Cada um deles estava de pé, imponente em ternos bem cortados, cercado por suas equipes ou outros indicados. Olhei em volta tentando encontrar minha mãe. Ela tinha entrado mais cedo, enquanto eu ainda estava envolvida naquela interação caótica com os fãs, mas não consegui vê-la. Em vez disso, meus olhos se fixaram em um antigo colega meu, Steve Carell. Troy, ele exclamou com o rosto iluminado enquanto se aproximava e me envolvia em um abraço caloroso e familiar. E aí, Steve? Tudo bem? Perguntei, retribuindo o gesto com um sorriso. Estou ótimo, disse ele com entusiasmo, e então gesticulou na direção dos dois homens ao seu lado. Vocês já conheceram Matt Stone e Trey Parker, os criadores de South Park? Só então percebi quem eram. Eram os dois homens cujas informações pessoais eu havia divulgado online. Foi há anos, um ato impulsivo de vingança. Olhando para trás, definitivamente não foi meu melhor momento. Havia maneiras muito melhores de lidar com a situação. Steve ou não conhecia nossa história, ou havia se esquecido completamente dela. Assim que olhei nos olhos de Matt Stone, percebi que ele achou a apresentação tão irônica quanto eu. Um sorriso maroto se espalhou pelo seu rosto, e eu não consegui conter uma risadinha. Logo, nossas risadinhas se transformaram em gargalhadas estrondosas, enquanto Matt, Trey e eu dávamos risadas sem parar, com Steve parado de lado, confuso, sem entender o motivo. Matt, Trey, eu disse depois de recuperar a compostura, quero me desculpar pela atitude que tive com vocês dois. Foi desagradável, e eu não deveria ter feito isso. Sabe, começou Matt, eu não tenho problema nenhum com a sua reação. Eu sei lidar com uma piada cruel. A questão é que eu e o Trey queríamos dar uma resposta. Tínhamos escrito um episódio inteiro focado na sua reação ao primeiro episódio, mas o Comedy Central vetou. Eles disseram sem rodeios que não podia haver piada sobre você, Harry Potter ou qualquer filme em que você tivesse atuado. Tudo porque você também mirou no CEO deles. Senti um aperto no coração. Por mais que eu tivesse me gabado para várias pessoas de que eles nunca revidaram, doía um pouco saber que o motivo era simplesmente que eles não tinham permissão para isso. Eu havia chegado a um ponto na minha carreira em que manter animosidade com uma dupla de escritores talentosos como Matt e Trey parecia trivial e sem sentido. Isso não é justo, eu disse. Que tal o seguinte? Escrevam um novo episódio zombando de mim. E eu dublo a mim mesmo nele. Os olhos de Matt se arregalaram, e ele olhou para Trey, que teve uma reação semelhante. Tem certeza? Perguntou Trey. Com certeza, respondi com um sorriso. Estou gravando em Londres agora, então não poderei voltar para cá. Mas tenho certeza de que o Comedy Central organizaria uma sessão de gravação para mim em Londres. Claro que sim, respondeu Trey. Conversei um pouco mais com os dois e com Steve antes de continuar procurando minha mãe. Ela já tinha entrado e se sentado em seu lugar reservado, então fui até lá também. Você demorou para chegar aqui, observou a mãe. Dei de ombros. Encontrei Steve Carell e alguns amigos dele. Começamos a conversar. Mamãe assentiu com a cabeça. Espero que comecem logo. Já estou cansada disso. Nesse instante, um homem careca se aproximou e sentou-se ao meu lado. Por um momento não o reconheci, mas ele me reconheceu imediatamente. Ei, Troy. Muito obrigado por me deixar fazer Breaking Bad. No momento em que ele disse isso, eu o reconheci. Eu estava mais acostumado a ver Bryan Cranston com cabelo na última parte de sua carreira. Mesmo em Breaking Bad, quando ele estava careca, ele tinha aquela barba incrível. Mas agora ele não tinha nenhum cabelo visível, exceto as sobrancelhas. Você fez um trabalho brilhante no programa, assegurei-lhe. Lembre-se das minhas palavras. Você não sairá de mãos vazias esta noite. Votei em você, e não apenas porque financiei o programa. Eu realmente acho que você é o melhor ator da sua categoria. Obrigado, ele assentiu com gratidão. Antes que pudéssemos continuar conversando, uma senhora subiu ao palco e gritou. Senhoras e senhores, Oprah Winfrey abriu o programa, captando a atenção de todos, antes de apresentar não um, nem dois, nem três, mas 5 apresentadores para a noite. Aproximei-me lentamente da minha mãe e sussurrei. Porque tenho a sensação de que isto só vai piorar daqui para frente. Mamãe deu uma risadinha antes de assentir. 5 apresentadores são demais. Salto temporal. Por favor, recebam a maior superestrela do mundo, o mais recente vencedor do Emmy e o homem que impactou o público em todos os lugares com sua interpretação do Coringa em O Cavaleiro das Trevas, Troy Armitage, anunciou Jay Leno jovialmente, assim que pisei no palco iluminado. As luzes do estúdio brilhavam sobre mim enquanto a plateia se levantava, aplaudindo e vibrando. A energia deles era contagiante, e sempre me parecia surreal estar diante de uma multidão ao vivo tão empolgada. Acenei para eles, esboçando um sorriso rápido, e caminhei com passos firmes pelo palco.
Jay se levantou para me cumprimentar, e eu apertei sua mão calorosamente. Parabéns, cara, disse Jay, gesticulando em direção à poltrona ao lado de sua mesa. Quer dizer, olha só para você. M em uma mão, gota na outra. Risos ecoaram pela plateia. Dei uma risadinha e me sentei, ajeitando meu paletó, que dessa vez tinha uma camisa por baixo, enquanto os aplausos diminuíam gradualmente. Acho que não estou exagerando quando digo que você fez história no cinema com O Cavaleiro das Trevas, continuou Jay. Nunca fiquei tão surpreso com os créditos finais de um filme como fiquei com a sua presença. Foi realmente inacreditável o que você fez com aquele personagem. Obrigado, eu disse, acenando com a cabeça em sinal de sincera gratidão. Jay inclinou-se ligeiramente para a frente. Como exatamente você fez isso? Seus colegas de elenco falaram sobre o seu método, mas eu quero ouvir de você. Direto ao ponto. Eu esperava que ele quisesse falar sobre a vitória no Emmy da noite anterior, pelo menos brevemente, mas ele já começou a falar sobre o Coringa. Fiz algo que não recomendaria a ninguém, disse eu meio a sério. Jay ergueu uma sobrancelha. O que você fez, Troy? Eu ri junto com a plateia. Cortei todo mundo da minha vida. Meus pais, meus amigos e até a internet. Só para poder me concentrar totalmente no papel do Coringa. Minha primeira conversa de verdade em semanas foi quando entrei no estúdio para encontrar Christopher Nolan e Christian Bale para os ensaios. Jay fez uma careta teatral. Nossa, esse é um ator dedicado, se é que já vi algum. É fascinante ver você passar de um homem injustamente acusado em The Night Of para um palhaço psicótico em The Dark Knight, que, aliás, deixou minha mãe apavorada. Ela nunca mais confiou em palhaços de aniversário. A plateia caiu na gargalhada. Eu me juntei a eles. Na verdade, inspirado pelo meu papel, certa vez me vesti de palhaço e fui a uma festa de aniversário infantil. Jay recuou em fingido horror. Seu monstro cruel. O que as crianças fizeram com você? O estúdio vibrou. Acompanhei com palmas, apreciando seu timing. Jay Leno era realmente um apresentador experiente. Inteligente, engraçado e ágil. Prefiro o amor exigente, disse eu com um sorriso. Ensinei aquelas crianças a enfrentar seus medos. Ah, é? Jay respondeu imediatamente. Bem, eu prefiro viver perpetuamente com medo do que ter você aparecendo de palhaço no meu próximo aniversário. Eu ri de novo, e então percebi que Jay estava mudando de marcha. Ele inclinou-se ligeiramente para frente, apoiando os braços na mesa. Você também é uma das pessoas mais ricas do mundo. Acha que algum dia vai deixar tudo para trás e se aposentar cedo? Tenho 19 anos, disse simplesmente, erguendo as sobrancelhas para enfatizar o ponto. Jay parecia confuso. Não entendi o que você quis dizer. Eu poderia ter me aposentado há 4 ou 5 anos, se realmente quisesse, e expliquei. Eu tinha mais dinheiro do que sabia o que fazer. Poderia ter rescindido meu contrato com a Warner Bros. E ainda teria o suficiente para viver confortavelmente para sempre. Mas não fiz, porque amo o que faço. Assim como você, eu acho. Jay sorriu. Verdade. Então mudou de assunto. Vamos falar sobre esse pequeno filme independente em que você está trabalhando agora, Harry Potter. A multidão explodiu em aplausos estrondosos ao ouvir o nome. A energia no estúdio aumentou, com os fãs assobiando e aplaudindo com entusiasmo. Sim, estamos filmando o 7º e último filme de Harry Potter em Londres, e já estamos quase na metade, eu disse, sentado confortavelmente, mas com um leve cansaço por trás do meu sorriso. Tinham sido alguns meses intensos de filmagem. Você faria outro filme de Harry Potter, depois deste? Perguntou Jay, inclinando-se para a frente, com a pergunta carregada de curiosidade. De jeito nenhum, mas eu não diria isso em voz alta, não sob a pressão dos executivos do estúdio e das equipes de marketing, e certamente não quando os números de bilheteria de Relíquias da Morte estavam em jogo. Não acho que faria sentido fazer outro filme agora que J.K. Rowling concluiu o 7º livro de forma tão brilhante, respondi com calma e ponderação. Dito isso, não vou recusar nada prematuramente. Contanto que o roteiro seja realmente bom, e não apenas uma tentativa de ganhar dinheiro fácil, tudo é possível. Isso é admirável, disse Jay, rindo e acenando com a cabeça em aprovação. Mas falando sério, cara, você teve um ano incrível. Ganhou 2 Emmys ontem mesmo e é o ator mais bem pago e mais rico do mundo. E em breve, você vai adicionar mais um Oscar à sua crescente lista de conquistas. Que gentileza sua dizer isso, respondi, balançando a cabeça com um pequeno sorriso. Mas acho que não vai acontecer. Por que não? Tem uma espécie de mantra, eu disse. Continue dando seu melhor sem esperar nada em troca. Até agora tem funcionado maravilhosamente bem para mim. Jay assentiu pensativamente, apreciando a sabedoria da resposta. Então, quais são seus próximos passos? Recostei-me um pouco e pensei por um momento. Sinceramente, férias, em algum lugar remoto. Assim que Harry Potter terminar, vou ficar incógnito por semanas, talvez meses. Jay deu uma risadinha, voltando-se para a multidão. Bom, onde quer que você vá, cara, você merece. Troy Armitage, pessoal. Os aplausos aumentaram novamente quando a banda começou a tocar, a câmera mostrando os rostos da plateia, que vibrava, aplaudia, alguns até segurando cartazes. Eu sorri e acenei, absorvendo o momento antes da tela escurecer para um comercial. Cena bônus. E o Emmy de melhor ator em minissérie ou filme para TV vai para Troy Armitage. Seguiu-se um breve silêncio. Em seguida, uma salva de palmas estrondosa. Levantei-me da cadeira momentaneamente atordoada, antes de abraçar minha mãe com força. Logo depois, caminhei até o palco sob as luzes brilhantes.
Ao meu redor, atores consagrados estavam de pé, aplaudindo uma adolescente. A ovação de pé parecia surreal, como algo saído de um sonho que eu não ousara imaginar. Peguei o troféu e fiquei em pé diante do microfone, com o coração acelerado. Agradeço à academia por esta grande honra, comecei, lançando um olhar para o mar de rostos. O principal motivo pelo qual pude fazer este espetáculo foi minha mãe, Kate Clovis. Lembro-me de quando era criança e disse aos meus pais que queria ser ator mirim. Mamãe foi a primeira a protestar, porque sabia o quão difícil era essa vida. Mas quando eu não cedi, ela cedeu e garantiu com todas as suas forças que eu me tornaria o melhor ator do mundo. Então, este prêmio é para você, mãe. Te amo. Os aplausos ecoaram novamente, mas meus olhos já a procuravam. Encontrei-a na primeira fila, enxugando os olhos com um lenço, com um sorriso orgulhoso e emocionado no rosto. Quando percebeu que eu a observava, sussurrou, eu também te amo. Aquele momento, mais do que o troféu, mais do que o palco, foi o maior prêmio que eu poderia ter recebido naquela noite. Capítulo 275. Kevin Feige olhou nervosamente para seu novo chefe. Os dois estavam sentados um de frente para o outro na sala de canto da Marvel Studios. Troy folheava silenciosamente uma pilha de documentos com uma expressão indecifrável. Esse seu plano é bom, disse Troy finalmente, quebrando o silêncio. Ele olhou para cima, encontrando o olhar de Kevin pela primeira vez em minutos. Eu certamente gostaria de sugerir algumas mudanças, mas, para começar, está incrível. Kevin soltou um suspiro que nem sabia que estava prendendo. A tensão em seus ombros diminuiu. Nos últimos dias, ele temia perder o emprego. Mas então Troy perguntou algo completamente inesperado. Diga-me, por que exatamente escolhemos Raquel M. Adams para o papel de Pepper Potts? Kevin ficou tenso novamente. Por quê? Você tem algum problema com ela? Troy balançou a cabeça lentamente. Não, só curiosidade. Vocês consideraram alguma outra atriz para o papel antes dela? Kevin assentiu com a cabeça. Estávamos considerando Gwyneth Paltrow, disse ele honestamente. Mas ela desistiu porque já havia assinado o contrato para outro projeto. O teste de Raquel foi incrível, e ela tem uma enorme base de fãs desde Diário de uma Paixão. Depois que você assumiu o controle da Marvel, ela até concordou em assinar o contrato revisado, como Downey. Mas como ela não vai interpretar uma heroína, só assinou o contrato para 7 filmes, e seu salário está limitado a 10 milhões. Justo, disse Troy com um pequeno aceno de aprovação. Ele recostou-se na cadeira com os dedos entrelaçados. E quanto a Terrence Howard? Você entrou em contato com ele? A expressão de Kevin se fechou ligeiramente. Ele suspirou audivelmente. Não falei com ele pessoalmente, mas pelo que eu vi, ele fica me culpando e a Marvel por mentirmos para ele. Troy inclinou a cabeça. Para ser honesto, ele não está totalmente errado. Quer dizer, se eu estivesse em um filme e recebesse 9 vezes mais do que o ator principal, eu me consideraria a estrela maior. Ainda acho difícil acreditar que você pagou a ele 4,5 milhões por um papel coadjuvante. Claro, ele tem uma indicação ao Oscar e tudo mais, mas ele teve algum sucesso de bilheteria que justificasse esse tipo de pagamento? Kevin desviou o olhar, falando mais baixo. Muitos fatores precisam ser considerados na hora da contratação. Ele estava em alta na época. E sim, a expectativa em torno do Oscar teve um papel importante. Troy balançou a cabeça, claramente desapontado. Você nunca paga aos atores coadjuvantes mais do que aos protagonistas, a menos que eles tragam algo extraordinário para a série. Howard não trouxe. Pessoas normais não ligam para o Oscar. De agora em diante, qualquer ator que receber mais de $1 milhão precisa ser aprovado por mim pessoalmente. Lembrem-se, se alguém exigir mais do que isso para sua primeira aparição na série, não precisamos dessa pessoa. É simples assim. Hollywood não tem falta de talento. Kevin assentiu lentamente, batendo a caneta no bloco de notas à sua frente. O que fazemos com Terrence agora? Devemos substituí-lo? Já demos o ultimato aos seus agentes, mas ainda não contratamos ninguém. Troy respirou fundo, ponderando as opções. Bateu o dedo na mesa, pensativo. Depois de um instante disse, marque uma reunião com ele. Seja honesto. Explique por que precisamos que ele reconsidere. Diga a ele que o MCU se tornará o maior sucesso do mundo, mas só se todos os envolvidos pensarem além de si mesmos. Como Downey fez. Como MC Adams fez. Se ele ainda assim não mudar de ideia, contrate Don Cheadle. Ele é um bom ator. Kevin assentiu com a cabeça, tomando notas mentais enquanto processava as instruções. O futuro da Marvel estava mudando, uma decisão de cada vez. O mesmo vale para Edward Norton. Se ele estiver pronto para trabalhar com o resto da equipe e não lutar pelo controle, só então ele poderá ser o Hulk. A expressão de Kevin se fechou. Ele balançou a cabeça quase instantaneamente. Não vou trabalhar com aquele cara de novo. Ele é um babaca, para dizer o mínimo. Ele tornou todo o ambiente tão tóxico que eu recebia e-mails diários de várias pessoas implorando para que eu o controlasse. Eu tentei, mas ele simplesmente não me ouviu. Acho que é o que acontece quando você não precisa do dinheiro e está fazendo isso apenas por arte. Troy recostou-se na cadeira, observando Kevin com um olhar indecifrável. Você está tentando me dizer alguma coisa, Kevin? Perguntou ele em voz baixa. O rosto de Kevin palideceu. Ele havia se esquecido momentaneamente de que o próprio Troy era um ator que também não precisava do salário. Não, eu não estava me referindo a você. Seu pedido de desculpas hesitante foi interrompido por Troy, que caiu na gargalhada. Ele se inclinou para a frente e deu um tapinha brincalhão nas costas de Kevin. Cara, relaxa um pouco.
eu não vou te comer. Kevin soltou uma risada nervosa. Embora a maioria das pessoas do ramo falasse bem de Troy, ele ainda ouvirá as histórias de terror de sempre sobre adolescentes bilionários. Ele não estava exatamente pronto para descobrir se Troy se encaixava nessa categoria ou não. A decisão final sobre Norton é sua, disse Troy, recuperando a compostura. Ele se ajeitou na cadeira e mudou de assunto. Agora me diga, quanto dinheiro arrecadamos com os 2 filmes que lançamos este ano? Kevin hesitou, abrindo uma pasta sobre a mesa à sua frente. Bem, Homem de Ferro arrecadou 585 milhões com um orçamento de 140 milhões. O lucro ficou em torno de 35 milhões. O Incrível Hulk arrecadou 266 milhões com um orçamento similar, e tivemos um prejuízo de cerca de 58 milhões. Nossos prejuízos teriam sido ainda maiores, mas como foi uma produção conjunta com Valhalla, as perdas também foram divididas. Esses são apenas os números de bilheteria, no entanto. A receita de home video e satélite ainda não foi contabilizada. Mas se incluirmos o aumento nas vendas de quadrinhos e produtos licenciados dos 2 personagens, praticamente empatamos. Troy assentiu lentamente absorvendo os números. Apenas 35 milhões de lucro com o Homem de Ferro. Isso é estranho. A maior parte do nosso lucro foi para os distribuidores, disse Kevin com um suspiro. Não tem jeito. Precisamos dos canais de distribuição de um grande estúdio de Hollywood para lançar os filmes no mundo todo. É verdade, admitiu Troy, embora com relutância. Ele olhou para a janela por um instante com uma expressão pensativa. Certo, deixe-me ver o que posso fazer para resolver o problema da distribuição. Minha próxima reunião me ajudará a decidir sobre isso. Kevin ergueu uma sobrancelha, curioso. Como? Troy apenas esboçou um leve sorriso e balançou a cabeça. Você saberá em breve. Em uma reviravolta surpreendente, o Lehman Brothers, um dos bancos de investimento mais antigos e prestigiados de Wall Street, entrou com pedido de falência. A empresa de 158 anos, outrora considerada um pilar da indústria financeira, não conseguiu encontrar um comprador e agora busca proteção sob o capítulo 11, marcando a maior falência da história dos Estados Unidos. Os mercados em todo o mundo despencaram devido aos temores de que o colapso do Lehman Brothers agrave a crise financeira. O índice Dow Jones Industrial Average caiu acentuadamente no início do pregão, enquanto os investidores correram para ativos mais seguros, como títulos do Tesouro e ouro. A apresentadora continuou, mas eu peguei o controle remoto e abaixei o volume até que suas palavras ficassem inaudíveis. Minha atenção voltou-se para o livro Razão Aberto, encadernado em couro, à minha frente, suas colunas organizadas e precisas, como se zombassem do caos que se desenrolava lá fora. Mesmo agora eu achava difícil acreditar no número que me encarava. Isso é sério? Perguntei, com a voz embargada pela incredulidade. Sim, respondeu Andrew com um aceno de cabeça, embora não houvesse nenhum traço de alegria em sua voz. Além do ETF XLF, Citigroup, Wells Fargo e AIG. Liquidei todas as nossas opções de venda e swaps de crédito assim que o valor do Lehman Brothers caiu praticamente a zero. O Bear Stearns foi a exceção. Essa posição foi encerrada em fevereiro, quando o JP Morgan comprou. Ele inclinou-se para frente, folheando uma página de suas anotações antes de continuar. Após o pagamento de 15% em impostos, sua conta de investimentos agora possui 36 bilhões de dólares. Pesquei, atonita. Aquele número nem parecia real. Se eu adicionasse meus outros ativos que já valiam 10 bilhões, meu patrimônio líquido chegaria a 46 bilhões de dólares. E isso sem incluir os estimados 25 bilhões ainda vinculados às 4 posições restantes que Andrew mencionou. Isso era uma loucura. Além de tudo que eu poderia ter imaginado. Eu já tinha me acostumado a ser rico, mas isso era obsceno. Havia apenas um detalhe que eu não conseguia entender. Apenas 15% de impostos? Perguntei, franzindo a testa. Andrew deu de ombros, como se esse tipo de coisa fosse rotineiro. Existe uma enorme brecha na legislação tributária sobre lucros acumulados. Se sua empresa estiver estruturada como um fundo de hedge, você paga apenas 15%, mesmo sobre ganhos de capital de curto prazo. Não podíamos aproveitar isso antes, quando seus fundos estavam no exterior ou eram direcionados por meio de vários trustes. Mas agora que tudo está de volta aos Estados Unidos, não há motivo para pagar mais do que o necessário. Recostei-me na cadeira absorvendo a informação. Na minha vida anterior eu odiava bilionários que usavam brechas como essa enquanto eu pagava a alíquota máxima de imposto de 40%. Agora eu era um desses bilionários babacas. Parabéns, disse Andrew secamente, fechando a pasta. Você agora é oficialmente a 4ª pessoa mais rica do mundo. Só pareceu real quando ele disse em voz alta. Puta merda, sussurrei, após vários segundos de silêncio atônito. Sim. Olhei para ele, estreitando os olhos. Aconteceu alguma coisa? Você não parece muito entusiasmado. Ele deu de ombros, sem muita convicção. Estou feliz. Não pareço feliz? Não, você não fez, eu disse sem rodeios. Agora me diga que diabos há de errado com você. Você também não fez 1 bilhão por conta própria? Sim, fiz, admitiu ele, embora não tenha olhado nos meus olhos. Sua voz estava mais baixa agora. Mais de 1 bilhão, na verdade. É que o mercado não subiu um único dia desde que fechamos essas operações. E pelo que parece, não vai subir tão cedo. Só consigo imaginar quantas pessoas já perderam seus empregos, e quantas mais perderão. Eu tinha uma ideia bastante precisa do que se passava na cabeça de Andrew. Para ser sincero, o mesmo pensamento já havia me ocorrido antes.
Todo ator tem um requisito essencial para o sucesso: ser simpático. No momento em que essa notícia chegar à mídia, essa simpatia desaparecerá. Serei vilipendiado. O público se voltará contra mim. Já havia muito ressentimento após a operação do FBI, especialmente depois que meu patrimônio líquido real foi revelado ao mundo. O Cavaleiro das Trevas conseguiu minimizar os danos, mudando a narrativa o suficiente para focar na minha atuação em vez da minha riqueza. Mas todo esse esforço seria desfeito em questão de dias. Felizmente eu havia tomado algumas medidas preventivas para minimizar as consequências. Eu sei como isso parece para as pessoas normais, eu disse, mantendo a voz calma. Elas vão pensar que perderam o emprego por causa de gente como nós. Mas isso é verdade, argumentou Andrew, inclinando-se para frente com as sobrancelhas franzidas. Se não tivéssemos manipulado o sistema, o Lehman Brothers teria afundado de qualquer maneira, interrompiu. Se não fossemos nós, alguém mais teria explorado as mesmas brechas. Não me sentirei culpado por ter ganho dinheiro quando fui à televisão nacional avisar a todos que isso era inevitável. Andrew soltou um longo suspiro. Eu sei que você tem razão, mas ainda me sinto um pouco culpado. As pessoas vão nos devorar vivos quando descobrirem. Se você precisa lidar com a culpa, procure um terapeuta, sugeri sem rodeios. Quanto à percepção pública, já contratei uma empresa de gerenciamento de crises. Eles me aconselharam a fazer uma doação visível e impactante. Algo com que a pessoa comum possa se identificar. Doarei 10% do que ganhei, cerca de 3 bilhões de dólares, para minha instituição de caridade. Desta vez, tudo será destinado à construção de casas para pessoas em situação de rua, especialmente aquelas que perderam o emprego recentemente. Fiz uma pausa antes de continuar. Além disso, vou destinar 1 bilhão a um fundo de capital de risco para apoiar ideias de pequenas empresas. Os olhos de Andrew brilharam. Que ótima ideia! E vai gerar muitos empregos. Exatamente, assenti com a cabeça. É por isso que quero que você lidere esse fundo de capital de risco. Você teria interesse? Ele inclinou levemente a cabeça com uma expressão humilde. Seria uma honra. Após uma pausa, perguntou: o que mais? Isso certamente ajudará na imagem pública, mas não é suficiente. Isso era verdade. A narrativa precisa ser cuidadosamente controlada, eu disse. A equipe de gestão de crise contratará vários redatores fantasmas para publicar artigos de opinião em grandes jornais, artigos que me retratam de forma positiva. Eles também influenciarão a opinião pública online usando uma rede de contas falsas e bots. Mas essa parte será implementada mais tarde. Levantei-me e caminhei até a janela, observando o horizonte de Los Angeles enquanto o sol se punha. Amanhã continuei. Vou publicar um vídeo no meu canal do YouTube para dar a notícia eu mesmo. É melhor que venha de mim do que de alguém tentando distorcer a história. Faz sentido, disse Andrew, agora com a voz mais tranquila. Por um minuto, nenhum de nós disse nada. O quarto estava silencioso, iluminado apenas pelo brilho quente do abajur e pela luz tênue do dia lá fora. Sentei-me em silêncio, pensando no futuro. Eu tinha acabado de me tornar uma das pessoas mais ricas do mundo, mas esse status traria consigo seus próprios desafios, alguns dos quais eu já previa, e outros que permaneciam ocultos no horizonte. Em retrospectiva, eu não deveria ter dado aquela entrevista ao Jay Leno. Agora, todas as outras entrevistas que eu der serão comparadas a essa. As pessoas vão achar que estou sendo menos honesto, menos sincero, mas me forcei a afastar esses pensamentos. Qual era o sentido de acumular tanta riqueza se eu ia viver com medo constante das consequências? Se as coisas realmente saíssem do controle, eu ainda teria opções. Minha propriedade extensa e isolada no Reino Unido poderia facilmente servir como meu refúgio assim que as filmagens de Relíquias da Morte terminassem. Ou talvez eu desaparecesse em minha casa na Nova Zelândia por um tempo. E agora? Qual o próximo passo? A voz de Andrew interrompeu meus pensamentos. Ele me observava atentamente com uma mistura de curiosidade e cautela na expressão. Da última vez que ganhamos muito dinheiro, continuou ele, você comprou a Marvel, a Netflix e investiu uma grana preta no YouTube. O que você pretende fazer desta vez? É simples, eu disse com um sorriso. Quero que você compre para mim uma distribuidora de filmes. Andrew piscou, depois assentiu lentamente. Qual deles? Com o dinheiro que você tem agora, poderia comprar um dos 6 grandes. Assenti com a cabeça. Eu sei, mas o problema começa no momento em que tentamos comprar alguma delas. Assim que a notícia vazar, o preço das ações da empresa vai disparar, assim como aconteceu com a Marvel e a Netflix. Quando Andrew e Bob lideraram a equipe para iniciar a due diligence dessas aquisições, ambas as empresas viram suas ações subirem 20% da noite para o dia. Mesmo com os rigorosos acordos de confidencialidade que fizemos todos assinarem, o mesmo padrão se repetiria com qualquer um dos 6 grandes estúdios. Com meu nível de riqueza atual, eu poderia comprar uma participação majoritária em qualquer um deles, até mesmo na Disney, que continuava sendo a mais cara do grupo. Há algo que você poderia fazer para lidar com isso, disse Andrew com cautela. Normalmente eu não recomendaria porque é um pouco caro, mas considerando seus recursos atuais, talvez valha a pena. Inclinei-me para frente intrigado. Estou ouvindo. Comece a due diligence em todas as 6, disse ele. Como o mercado está em baixa, os especialistas em fusões e aquisições reduziram seus honorários. Você pode conseguir um pacote básico de due diligence por cerca de 2 a 3 milhões por empresa. Dessa forma, se alguma informação vazar, os investidores não saberão qual empresa você está realmente procurando. Lentamente, a genialidade do seu plano foi se revelando em minha mente.
E como ninguém saberá quem é o alvo real, eu disse, completando seu raciocínio, os preços das ações devem permanecer mais ou menos estáveis. Os 20 e poucos milhões que gasto no processo seriam muito menos do que o prêmio que eu pagaria se ao menos um preço disparasse. Exatamente, disse Andrew, agora sorrindo. Então, o que você acha? É perfeito, respondi. Faça isso. Ligue para o Bob e peça para ele iniciar o processo. Com prazer, disse ele, já estendendo a mão para pegar o telefone. Assenti com a cabeça. Além disso, gostaria que você... De repente, meu celular começou a vibrar na mesa e a tela acendeu. Dei uma olhada no identificador de chamadas. Se fosse uma ligação social, eu a teria ignorado sem hesitar. Mas o nome na tela tornou isso impossível. Era o chefe de segurança do meu grupo de empresas. Preciso atender, disse a Andrew com um tom de desculpas na voz antes de pegar o telefone. Robert, cumprimentei. Como posso ajudá-lo hoje? Robert Miller, ex-diretor do FBI, havia entrado na minha empresa apenas 2 meses antes. Ele raramente me ligava diretamente, e a tensão em sua voz me indicou imediatamente que algo estava errado. Troy, ligue na NBC, disse ele sem rodeios. Eles estão exibindo uma reportagem sobre você agora. Você precisa ver. Eles entraram em contato comigo para pedir um comentário, mas eu recusei. Uma onda gélida de pavor me atravessou. Olhei para Andrew com o maxilar tenso. Mude para a NBC. Ele pegou o controle remoto e mudou de canal. A tela mudou bem a tempo de vermos o início do segmento. Enquanto os mercados globais se recuperam do colapso catastrófico do Lehman Brothers, um nome está estampando as manchetes por todos os motivos errados. O do ator e astro pop de 19 anos, Troy Armitage, famoso por seu papel em Harry Potter. A sensação internacional, que já possuía uma fortuna estimada em 20 bilhões de dólares, teria faturado mais 30 bilhões apostando contra Wall Street justamente quando o gigante financeiro desmoronou. A voz da apresentadora era cortante, carregada de acusações. Parecia algo pessoal, como se eu estivesse sentada no estúdio com ela e ela estivesse direcionando a fúria de toda uma nação contra mim. Fontes afirmam que a equipe de financistas privados de Armitage usou estratégias complexas de venda a descoberto que renderam grandes lucros quando o Lehman Brothers faliu, causando um grande impacto no sistema financeiro. Enquanto milhões de americanos agora enfrentam perda de empregos, execuções hipotecárias e uma economia em retração, o patrimônio líquido pessoal de Armitage disparou para impressionantes 46 bilhões de dólares, após impostos, tornando-o a 4ª pessoa mais rica do planeta. Meu estômago revirou. Eu não precisava ouvir o resto para saber que isso não era apenas má publicidade. Era um julgamento público sendo transmitido ao vivo pela televisão. Especialistas afirmam que as ações de Troy foram predatórias e oportunistas, com alguns até mesmo o acusando de lucrar com uma tragédia nacional. Armitage e seus representantes se recusaram a comentar até o momento. A tela exibiu imagens de protestos furiosos em frente a bancos fechados, sobrepostas a cenas minhas sorrindo em estreias de filmes e recebendo prêmios, especialmente o meu mais recente, o Emmy. O contraste era brutal. Esta noite, enquanto famílias por todo o país se perguntam como vão colocar comida na mesa, uma das jovens estrelas mais ricas do planeta está ainda mais rica. Gostaria de perguntar ao Sr. Armitage, para que exatamente o senhor precisa de tanto dinheiro? O senhor já não tinha o suficiente? Fechei os olhos e deixei as palavras me envolverem. Adeus ao controle da narrativa. O vídeo preventivo, a estratégia de relações públicas, os artigos de opinião. Toda aquela vantagem planejada foi por água abaixo. Isso é uma baita confusão, se é que já vi alguma, disse Andrew, resumindo a situação perfeitamente. Capítulo 276. @RealNinab. Meu pai acabou de perder a aposentadoria dele. Enquanto isso, Troy Armitage ganhou 26 bilhões de dólares com essa crise. Ele tem 19 anos. 19. Isso é uma distopia. Perdi toda a confiança nos nossos políticos por deixarem isso acontecer. @Occupy Wall Street Redux. Isso não é investimento inteligente, é saque legalizado. Enquanto os americanos se afogam em dívidas, Troy Armitage provavelmente está estourando champanhe em um iate. #Troy Armitage Exploracrição. @This is your economy. Lembrete. Você pagou mais impostos no ano passado do que Troy Armitage para ficar 26 bilhões de dólares mais rico com um colapso financeiro. Isso é mais uma prova de que impostos são só para os pobres. @Jenny from the Bronx. Ele canta sobre desilusões amorosas e cura, e depois aposta contra a economia inteira. Podemos, por favor, parar de chamá-lo de exemplo a ser seguido. Ele destruiu inúmeras vidas só para saciar sua ganância. Nunca mais assistirei aos filmes dele nem ouvirei suas músicas. @Memelord420 GIF. Troy Armitage, no meio de uma apresentação, sorri de canto sob as luzes do palco enquanto notas de dólar animadas caem ao seu redor. Legenda. Eu assistindo Wall Street pegar fogo enquanto adiciono mais um zero à minha conta bancária. #rico demais para importar. @NovaNight. Sou muito fã do Troy. Há anos. Se alguém tivesse falado mal da música ou dos filmes dele, eu teria sido o primeiro a defendê-lo. Mas desta vez, não consigo. O que ele fez é totalmente inaceitável. @Serene Dreamer. Não julgue tão rápido o @NovaNight. Deixe pelo menos o Troy contar a versão dele da história. @Quantum Fox. O que há para dizer? É fato que ele ganhou bilhões. Assim como é fato que muitas pessoas estão perdendo seus empregos por causa de bilionários como Troy, que exploraram o sistema.
Concordo com Nova. Adoro Troy como artista, mas isso não está certo. @PetAttack. Sinto muito pela família do Troy e pela Scarlett. Eles vão ser arrastados para essa confusão sem terem culpa nenhuma. @Brock em Brooklyn. Eu não sentiria tanta pena deles. Lembre-se, Troy se tornou bilionário publicamente apenas alguns meses depois de começar a namorar Scarlett. Dizem que sempre há uma mulher por trás de um homem de sucesso. Adivinha quem é a mulher por trás do homem mais bem-sucedido do ano? @Ingribarista. Scarlett com certeza está envolvida no plano. Ela deveria queimar junto com Troy e a família dele. Matar todos eles. @Blaze from Silicon. Vocês sequer entendem como os mercados funcionam? A culpa não foi do Troy. Claro, ele lucrou, mas os verdadeiros culpados são os grandes bancos. Não o Troy. Aliás, eu respeito o cara pela sua genialidade financeira. Se algum de vocês hipócritas estivesse no lugar dele ou tivesse o mesmo conhecimento, teria feito a mesma coisa. É só mais fácil culpar uma celebridade. @Senator Clarissa Maynard. O que Troy Armitage fez foi abominável e desprezível. Só porque algo é legal não significa que deva ser feito. Vou propor no parlamento que Troy Armitage seja convocado para uma audiência no Congresso. Ele precisa prestar contas à nação da qual tanto lucrou. Enquanto isso, peço ao público que boicote Troy Armitage. Ele não merece seu amor ou adoração. Levantem suas vozes contra o capitalismo desenfreado até que os bilionários comecem a temer a retaliação do povo. Criem anarquia. Troy Armitage, seu rico arrogante e babaca. Você destruiu a minha vida e a de muitos outros com a sua ganância. Espero que você tenha a morte mais dolorosa que existe. O homem que gritava era apenas um entre muitos. Sua voz embargava de fúria, seu rosto contorcido pela emoção, enquanto ele gritava no microfone da equipe de filmagem. Eu fiquei paralisada, observando o caos do lado de fora da casa dos meus pais, da segurança do meu quarto. Por que diabos você está assistindo isso? Evan rosnou enquanto entrava furioso na sala e arrancava o controle remoto da mão dele. Ele desligou a tela com um clique seco, e o silêncio se fez instantaneamente. Dei de ombros, ainda encarando a tela preta. O que mais posso fazer? Eu não sei o que fazer agora. É como se o mundo inteiro tivesse se voltado contra mim em um único dia, quando nem foi minha culpa. Ignore isso, disse Evan firmemente. Ou melhor ainda, vamos para Londres e ficamos lá por alguns meses. Talvez até um ano. A Eclipse ainda tem mais 1 ano e meio antes do lançamento. Podemos adiar o resto das filmagens. Não faça isso, eu disse, de repente séria. Será um pesadelo para todos voltarem aos personagens depois de uma longa pausa. É melhor terminar as filmagens agora, enquanto ainda temos o ritmo. Além disso, você não começou a namorar o Jonathan Groff recentemente? Por que terminar com ele tão cedo? E não se esqueça do seu trabalho no filme do Coringa. Evan acenou com a mão como quem dispensa o assunto. Jonathan e eu temos um relacionamento mais aberto. Você sabe como é. Ele não se importará se eu for com você por um tempo. Tentei disfarçar minha expressão, mas foi difícil. Nunca entendi o apelo dos relacionamentos abertos. Talvez os gays se sentissem mais à vontade com a ideia do que os casais heterossexuais, mas eu não conseguia compreender. Se você está aberto a se relacionar com outras pessoas, qual o sentido de chamar isso de relacionamento? Por que não simplesmente rotular como amigos com benefícios e evitar todo o drama? Quanto ao Coringa, Eva hesitou, passando a mão pelos cabelos. Eu e o Chris estávamos conversando semana passada, quando ele visitou o set de Eclipse. Ele sugeriu algo novo. Ele acha que deveríamos integrar a história de origem do Coringa na sequência de O Cavaleiro das Trevas. Virei-me para ele com uma expressão impassível. Você está encontrando defeitos em Coringa enquanto dirige Eclipse? Eu sei, ele gemeu. Mas Eclipse não foi feito para ser o queridinho da crítica. Coringa foi. Ele não estava errado. O roteiro em que eu havia trabalhado se distanciava muito do filme original do Coringa? Eu mudei muita coisa, principalmente para manter a consistência narrativa. No original, Thomas Wayne era apresentado como um potencial vilão desde o início, um símbolo da corrupção sistêmica. Mas esta versão do Coringa era diferente. Eu reescrevi o apresentador de talk show, interpretado por Robert De Niro, para que ele fosse o falso pai de Arthur. Isso deu ao filme um toque psicológico mais intimista, mas também cortou qualquer conexão significativa entre Batman e o Coringa. Sem essa ligação, talvez a história não tivesse peso suficiente para se sustentar sozinha. E talvez fosse isso que Chris tivesse percebido. Vou pensar nisso, eu disse após uma longa pausa, tamborilando os dedos no apoio de braço. Vamos ver se consigo ter uma ideia melhor para fazer o filme do Coringa. Vou falar com o Nolan também para ver se ele tem alguma ideia. Evan assentiu. Falando em Nolan, ele me ligou ontem e pediu para eu dizer para você entrar em contato com ele quando tiver um tempo. Ele sabe como as coisas têm estado agitadas, então ligue para ele quando estiver livre para conversar. Mas isso é assunto para o futuro. Por enquanto, vamos nos concentrar nessa confusão. Suspirei e recostei-me na cadeira. O quarto estava silencioso, exceto pelo zumbido fraco do ar-condicionado e o ruído distante da cidade que filtrava pelas grossas janelas de vidro. De qualquer forma, terei que voltar para Londres. Harry Potter ainda não acabou. Estive aqui apenas por uma semana, que agora parece uma semana que nunca vai terminar. Então está ótimo, disse Evan, com um tom mais firme e resoluto. Vá para Londres e esqueça tudo isso. Deixe tudo para trás por um ano e fique na sua. Você não tem nenhum filme para lançar até o ano que vem. As pessoas já terão esquecido tudo até lá.
Virei-me para ele e encarei-o diretamente. Imagine um cenário em que você perdesse tudo. Sua casa, seu emprego, o emprego dos seus pais, tudo. E você acreditasse piamente que eu era o único culpado. Você se esqueceria disso daqui a um ano? Mas, você não é o motivo pelo qual essas pessoas estão perdendo seus empregos. Dei um leve aceno de cabeça. Eu sei disso. Você sabe disso. Mas eles não sabem. Gesticulei em direção à grande janela atrás dele. Do outro lado do vidro, na rua, se você apertasse os olhos com força por causa do brilho do sol, podia ver um grupo de manifestantes com cartazes erguidos acima da cabeça. Eles vão acreditar em qualquer narrativa odiosa que a mídia lhes apresentar. Ontem foi só a NBC. Agora, todos os veículos de comunicação repercutiram a história. Eles tiveram que fazer isso. Até a CNN e a Fox, empresas com as quais estou trabalhando de perto em Harry Potter e Avatar, tiveram que cobrir o assunto. E sabe de uma coisa? Eu sou a notícia. Claro, a CNN e a Fox não foram tão agressivas quanto aquele repórter da NBC, mas os fatos por si só, sem o contexto de toda essa crise, me pintam sob uma luz muito negativa. Então, dê a eles o contexto, disse Evan, inclinando-se para frente em sua cadeira. Você é dono do maior site de streaming de vídeo do mundo. Use-o para contar a sua versão da história. Sim, respondi, assentindo novamente. Só estou esperando 1 ou 2 dias para a poeira baixar. Não quero dizer nada precipitadamente e acabar me prejudicando. Também entrei em contato com uma empresa de animação para que eles criem partes do vídeo para mim. Evan balançou a cabeça em frustração. Você está perdendo um tempo precioso. Quanto mais você demorar, mais eles vão te difamar. Assim que você apresentar um caso sólido, como sempre faz, pelo menos metade deles estará do seu lado. Provavelmente mais. Fiquei sentado em silêncio por um momento, refletindo sobre suas palavras. Ele tinha razão. Tudo bem, eu disse finalmente. Postarei em breve. Eu só. A porta se abriu abruptamente antes que eu pudesse terminar. Paolo e Roger entraram, com semblantes sérios. Roger, um ex-agente de inteligência que se tornou especialista em segurança privada, havia sido designado para proteger Evan depois que o escândalo Epstein veio à tona. Eu também havia contratado segurança de primeira linha para meus pais e Scarlett para não correr nenhum risco. Troy, Evan, disse Roger com urgência ao entrar. Precisamos realocá-los imediatamente. Meu coração disparou. O que aconteceu? Perguntei, levantando-me. Paolo deu um passo à frente, com a voz tensa e controlada. Um rapaz entre 18 e 20 anos atirou no Tim, o guarda do portão principal, para entrar na sua casa. O Roger o pegou a tempo, antes que ele pudesse atirar em mais alguém. O Tim foi levado para o hospital. Felizmente, o ferimento à bala não foi fatal. Ninguém mais se feriu, exceto o agressor, que foi baleado na perna pelo Roger. Mesmo assim, não podemos arriscar ficar aqui. Este lugar não é tão seguro quanto Hawthorne. Encarei os dois por um minuto inteiro, tentando processar o que acabará de ouvir. Ele estava ali para me matar? Nenhum dos dois respondeu, mas o silêncio deles disse tudo. O peso da situação me atingiu como uma marreta. Um assalto já seria ruim o suficiente, mas uma tentativa de assassinato? Eu nem sequer tinha feito nada que várias outras pessoas ao redor do mundo já não tivessem feito. Mesmo assim, de alguma forma, eu era o alvo. A injustiça era estarrecedora. Evan estendeu a mão e a colocou no meu ombro. Só então percebi que minhas mãos estavam cerradas em punhos, meu corpo inteiro tremendo de raiva. Eu não sabia em quem direcioná-la, mas ela queimava em meu peito. Você precisa levar alguma coisa importante, Troy? Perguntou Evan em voz baixa, me tirando do transe. Respirei fundo, tentando acalmar a fúria que crescia dentro de mim. Só preciso de meia hora para deixar tudo pronto. Por mais que eu quisesse ficar e provar ao mundo que não tinha medo, fazer isso seria imprudente. Esta casa, linda, familiar, repleta de memórias, não foi construída para este nível de ameaça. Meus pais a compraram muito antes de nos tornarmos bilionários. A segurança era razoável, mas não adequada para alguém sob cerco. Hawthorne, por outro lado, era praticamente uma fortaleza. E ao contrário dos Estados Unidos, o Reino Unido não tinha lunáticos armados andando por aí, o que automaticamente facilitava muito a proteção. Vou preparar o avião para a decolagem enquanto você se arruma, disse Paolo, já a meio caminho da porta. Sim, eu também termino em meia hora, acrescentou Evan, caminhando em direção à porta para ir ao seu quarto. Não, respondi firmemente, balançando a cabeça. Volte para o Canadá. Lá você estará segura. Eu ficarei bem com a mamãe e o papai em Hawthorne. Dizer isso me lembrou que eu precisava ligar para eles e pedir que se mudassem para lá comigo e com a Scarlett. Eu me sentiria muito mais tranquila sabendo que eles estariam seguros e sob a devida proteção. Se algo me acontecesse, eu conseguiria aceitar. Mas a ideia de que algo pudesse acontecer com eles era insuportável. Última hora. Começamos a noite com um incidente dramático e profundamente perturbador na mansão de Troy Armitage, astro internacional, em Beverly Hills. Há poucas horas, um invasor armado tentou entrar na propriedade fortemente protegida do ator e investidor bilionário, um incidente que se tornou violento e quase fatal. Segundo as autoridades, o agressor aproximou-se do portão principal da propriedade por volta das 12h45 e atirou a queima-roupa em um dos seguranças particulares de Troy. Em seguida, avançou em direção à residência principal, supostamente portando uma pistola semiautomática carregada e gritando ameaças, alegadamente visando diretamente o Sr. Armitage.
Antes que o invasor pudesse entrar na casa, outro membro da equipe de segurança o interceptou perto da entrada principal e atirou em sua perna, neutralizando o ataque. O agressor está agora sob custódia policial e recebendo tratamento médico sob vigilância armada no Beverly Hills Medical Center. As autoridades ainda não divulgaram sua identidade, mas fontes sugerem que ele pode ter sido influenciado pela recente indignação pública com o controverso lucro de 26 bilhões de dólares de Armitage durante a falência do Lehman Brothers. O senhor Armitage estava dentro da casa no momento do incidente, mas saiu ileso. O segurança que foi baleado está em condição estável e espera-se que se recupere completamente. Os representantes de Troy não emitiram um comunicado oficial, mas uma fonte próxima à família confirmou que ele está abalado, mas seguro. As autoridades acreditam que a motivação foi pessoal e politicamente carregada, e não aleatória. O Departamento de Polícia de Los Angeles, LAP, está trabalhando em estreita colaboração com agências federais para determinar se este foi um ato isolado ou parte de uma ameaça mais ampla contra figuras de destaque. Em outras notícias, o milionário financista e criminoso sexual Jeffrey Epstein foi encontrado morto em sua cela um dia antes de seu depoimento ser colhido pelo Tribunal de Nova York. O legista não suspeita de crime e concluiu que a morte foi um suicídio por enforcamento. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos. E se possível apoie o canal doando no Pix do canal, na descrição do vídeo ou qualquer valor ajuda. Assim o canal pode trazer novels e fanfics de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.